Olá, bem-vindos ao Cinemarde. Esse é um programa especial com os melhores filmes lançados no Brasil e especificamente em Curitiba no ano de 2017. Nas listas, tanto a minha como a do Paulo Camargo, do portal Escotilha, como do Luiz Gustavo Vilela, do Crônico de Cinema, essa já é a quarta vez que nós nos reunimos no final do ano para levantar a lista dos melhores. Existem filmes que foram especificamente lançados em Curitiba neste ano de 2017. Alguns desses filmes são do ano anterior, são de 2016, mas o critério utilizado foram os filmes exibidos aqui no Brasil, especificamente em Curitiba, no ano de 2017. Então, vou começar a minha lista com um filme que quem me conhece sabe que é um filme que é muito caro para mim, um filme com o qual eu tenho uma relação muito antiga, muito próxima e querida, e que este ano, 35 anos depois do lançamento do filme original, teve uma aguardada continuação. Estou falando do Blade Runner 2049, do Denis Villeneuve, que chegou aos cinemas agora no mês de outubro, e que dá continuidade ao filme de 1982 dirigido pelo Ridley Scott. Então, Blade Runner 2049 abre a minha lista, é uma lista em ordem alfabética, assim como a do Paulo também, né, Paulo? Sim. Então, Blade Runner 2049 está na sua lista? Está na minha lista. E não só porque eu sou apaixonado pelo filme original, mas porque justamente o filme, além de fazer justiça ao original, ele tem uma sua autonomia, né? Tem a sua inventividade própria. O Denis Villeneuve ele não é reverente apenas. Né? Ele consegue homenagear, respeitar em certa medida o filme original, mas ele ao mesmo tempo tem vida própria, o filme dele tem uma identidade própria, e é também um filme que consegue expandir bastante aquele universo do filme original. E consegue também fazer com que a gente, embora dialogue com o original, se transporte para o universo que ele apresenta para o espectador. Né? Ele tem uma unidade estética. Né? Luiz, esse filme está na sua lista também? Está na minha lista também, um dos poucos que a gente vai concordar aqui hoje nesse ano. E um dos motivos que eu gosto muito, além disso tudo que vocês falaram, além da fotografia lindíssima do Roger Deakins, do trabalho de direção, de atores inclusive, né? A Ana de Armas está maravilhosa, o próprio Ryan Gosling e tal. Mas uma das coisas que mais me impressionou, felizmente, assim, é que talvez o Blade Runner marque o começo do fim da jornada do herói como manual básico do grande cinema hollywoodiano. Assim. Quando ele começa a caminhar para esse lado, ele é rechaçado violentamente pelo filme. Inclusive, assim, essa coisa do herói escolhido, do órfão, né, que tem a trajetória heróica para se tornar importante. Atrás de uma recompensa. Atrás de uma recompensa, né? Isso é destroçado muito violentamente, assim. E eu acho que a gente pode começar a afirmar isso porque justamente o Star Wars, que também é um outro filme nostálgico, que bebe e que inaugura isso da jornada do herói, né? A nova instalação também vai afastar um pouco isso. Menos fortemente, menos violentamente, mas de uma forma muito clara também, né? E você comentou comigo antes da gente começar a gravação de que você tinha duas opções nostálgicas, mas terminou optando pelo Blade Runner 2049 ao invés do Star Wars Os Últimos Jedi. Exatamente. E talvez eu acho que a grande qualidade do Blade Runner 2049 é ele não ser nostálgico. Né? Uhum. Ele quebra, como você disse, essa ideia do paradigma da jornada do herói e frustra, em certa medida, as expectativas do espectador, o conduzindo a um espaço que ele não esperava chegar. O que também acontece no Star Wars, Os Últimos Jedi. E isso é algo a ser observado. Né? Com sorte é uma tendência. Né? E não à toa parte do público reage negativamente. Exatamente. O Blade Runner não foi um sucesso de bilheteria. Está repetindo de uma certa maneira, né, a história do original. Né? Ele teve um faturamento um pouco maior do que o custo dele, não foi um filme barato, ele custou 150 milhões e ele fechou o ano com um faturamento global de 250.
não chegou a dar prejuízo, ainda vai ter vendas em Blu-ray, em DVD, sinal aberto, sinal fechado para televisão. No final ele deverá empatar o investimento, mas é um filme que já nasce com aquela áurea cult que o filme original adquiriu e de uma certa forma está repetindo os passos do filme anterior. E está meio que fadado a se tornar referência em vários aspectos, né? Tanto narrativos quanto estéticos, né? Então, o segundo filme da minha lista é uma animação, uma das mais belas animações que eu já vi na minha vida e um dos melhores filmes que eu vi este ano, uma animação anglo-polonesa, né, Com Amor, Van Gogh, dirigido pela Dorota Kobiela e pelo Hugo Welshman. Eu sei que está na tua lista, Paulo, esse filme? Está na minha lista, eu assisti ontem à noite e fiquei encantado com o filme. Eu acho que não só apenas pelo fantástico dispositivo, né, do qual os diretores fazem uso, que é se utilizar do traço das telas, da obra do Van Gogh, mas do roteiro que vai... Que é uma história de detetive, em última instância. Você mesmo citou que é uma espécie de Cidadão Kane do Van Gogh, que ele se apropria de um personagem numa das telas, de um jovem personagem de uma das telas do Van Gogh, que vai fazer uma investigação para saber quem ele era e como ele morreu, né? E o filme é de uma beleza que vai para além apenas de sua excelência estética. Ele é tocante, ele é uma homenagem, um tributo esplêndido ao grande artista que o Van Gogh foi, que é o pai da pintura moderna, né? Você não viu esse filme ainda, né? Não pude ver. Então, mas eu tenho certeza, se você tivesse visto, ele seguramente estaria na sua lista. Ele está entre os finalistas para o Oscar ano que vem de melhor animação. Adoraria que ele ganhasse, mas a concorrência está bem difícil porque tem o Coco, né, da Pixar, que vem fazendo bastante sucesso e quem já viu também gostou muito. Seguindo na minha lista aqui eu tenho Dunkirk, do Christopher Nolan. Um filme que, quando surgiu, a gente estava até conversando sobre isso, né, Paulo? Quando ele surgiu, não parecia ter nenhum concorrente para os principais prêmios de cinema que começam a ser entregues agora a partir de janeiro. Entre os prêmios técnicos em especial, o filme seguramente será indicado a todos eles. Depois do lançamento do Star Wars, já não dá para saber se ele ficará ou não com esses prêmios técnicos, mas mesmo nas outras categorias, como direção, como fotografia, como trilha sonora e edição, ele estava muito cotado, mas vai ser uma disputa bem acirrada, não é? Eu acho que ainda assim é um dos filmes do ano, certamente é um dos filmes mais maduros, digamos, do Christopher Nolan, que é um diretor bastante controverso, mas extremamente inventivo, né? Ele tem uma narrativa que para mim é inovadora, porque ela não trabalha com heróis, né? Com um único herói, com protagonistas. É um filme jogral, coletivo e com um roteiro associado a uma montagem muito bem realizados. Acho que é um dos grandes acontecimentos cinematográficos do ano, mas eu acho que o favoritismo que ele tinha para o Oscar e com o surgimento de outros longas-metragens parece que enfraqueceu. Dunkirk está na tua lista? Eu acho que é o outro que nós três concordamos aqui. E é isso, assim, a edição, a montagem, a trilha sonora do Hans Zimmer, tudo trabalhando de uma forma didática, inclusive, assim, para fazer essa manipulação espaço-temporal, né, que a gente acompanha essas três linhas do tempo, assim, esses três espaços, e eles dialogam de uma forma menos temática e mais pela própria linguagem cinematográfica mesmo, que vai fazendo pontes entre esses personagens e esses dramas que eles estão vivendo, né? E Luiz, eu quero pegar a deixa que você falou do Hans Zimmer, e no caso a trilha que ele compôs para o Dunkirk, ele também compôs a trilha do Blade Runner 2049,
e não sei se você acompanhou, mas são 2 trilhas desse ano que eu acho muito boas, mas são trilhas que também foram muito criticadas, muita gente entendeu essas trilhas sonoras como barulhentas demais e intrusivas demais. Onipresentes. Mas eu vejo por um outro lado também. Eu acho que nesse caso houve uma harmonia, uma ligação quase que orgânica entre roteiro, direção e a trilha sonora em si, tanto no Blade Runner 2049 como no Dunkirk. E o Dunkirk eu posso falar com muita tranquilidade, assim, porque eu assisti 3 vezes no IMAX e a última foi dublada. Por um azar, assim. Sim, eu tava nessa sessão. E o dublado, por melhor que seja a dublagem brasileira, a gente vê que ela baixou umas 2 notinhas, assim, uns 2 graus o volume da trilha. E claro, funciona muito bem, o filme é maravilhoso, Até porque quase não tem diálogo. Quase não tem diálogo, né? Mas essa abafada, ao retrabalhar a trilha, né, para recriar ela, essa abafada, você vê que o filme ele perde um pouco o tamanho dele. O que é ridículo falar num filme do tamanho que é o Dunkirk, mas de fato acontece. Né? E a gente vê a importância que o Nolan não colocou essa trilha dessa forma, né, de graça. Assim, né? E o interessante do Hans Zimmer no Blade Runner 2049 é que ele de certa maneira faz uma homenagem ao Vangelis, né, que é o autor da trilha sonora do primeiro filme. Alguns criticaram bastante a onipresença ou a grandiloquência da trilha do Blade Runner, mas eu acho muito interessante essa conversa intertextual, assim, para ele buscar a música eletrônica e muitos dos acordes, dos climas, das atmosferas criadas pela trilha do filme do Ridley Scott. Talvez clima seja a palavra que melhor resuma, não só o Blade Runner 2049, como o Dunkirk, são filmes intensamente climáticos. Atmosféricos. Né? Continuando as listas, né? Na sequência eu trago Frantz, filme do François Ozon. Esse, para mim, se eu tivesse que citar um filme que pessoalmente me tocou profundamente, talvez seja o filme do ano. E é um filme silencioso também, né? É um filme que mergulha a fundo na construção das personagens envolvidas, principalmente o jovem francês que vai até aquela cidade no interior da Áustria para tentar resgatar a história do Franz, que é bastante citado e pouco aparece, mas tudo gira em torno do Franz, e o contato dele com a Ana, que era a noiva dessa pessoa, o envolvimento dele com os pais do Franz e o desdobramento de tudo isso num preto e branco belíssimo, apesar de ter cenas coloridas no filme, mas os melhores momentos, e eu teria feito o filme inteiro em PB, mas eu entendo a decisão narrativa, criativa do diretor em contar a história dessa maneira, mas é um filme também que me tocou bastante. É um filme que não tem grandes sobressaltos, mas acontece muita coisa em muito pouco tempo, o tempo todo. E é um filme com um roteiro brilhante. É um filme de narrativa, né? Porque ele assim como os personagens não sabem exatamente o que teria acontecido com esse protagonista invisível, ausente, que é o Frantz, nós também não sabemos. E ele vai brincando com essa história que, de certa maneira, é a história do início do século XX, da Primeira Guerra Mundial e da ideia da culpa, essas tensões que ainda hoje persistem na Europa, dos nacionalismos, está tudo lá. É um filme intensamente e sem que político, o filme precise gritar para isso. É político, mas com uma forte ênfase nos personagens. Um filme que me surpreendeu muito e eu acho que realmente é um dos melhores do ano. Você conseguiu ver o Frantz? Não consegui ver. Mas é outro filme que eu sei, Luiz, que você vai adorar. O próximo filme da minha lista, eu sei que está na sua lista também, coincidentemente, é um filme brasileiro que foi lançado no início do ano. Passou meio que batido nos cinemas, mas é um filme que faz um resgate histórico extremamente importante e um filme que, apesar de contar uma história que acontece há mais de 200 anos, dialoga
com perfeição com o momento atual do Brasil. Estou falando do Joaquim, do Marcelo Gomes, e que mostra, para deixar mais resumido do que é que trata a história, conta a história do Tiradentes antes dele virar o Tiradentes. O Joaquim antes de ser Tiradentes. Né? Exato. É um filme muito só para bonito, fechar, né? eu sei que esse filme é muito caro a você, até porque tem uma ligação afetiva com o seu lado mineiro, com o interior de Minas Gerais. Ver os mares de morros ali, né? Ver um lado de Minas Gerais que não é só o Cerradão ali também, né? Eles têm uma expedição que eles vão para umas cachoeiras lá, né? Para uns veios d'água, assim, que é muito onde eu ia na minha infância, assim. Mas não é só por isso, né? Acho que o filme é de fato um monumento político, assim, e bastante feminista, né? Bastante Você vê feminista. Que as personagens femininas, duas delas em particular, são extremamente fortes. Exatamente. E donas das suas vidas, né? E é um filme com um enquadramento dardeniano, assim, né? Que é aquela coisa de seguir os personagens assim nas costas dele, o que gera toda uma significação maravilhosa, assim, né? De a gente estar ali atrás, a gente tá seguindo nossos próprios mitos mesmo, né? Nós enquanto Brasil, né? E nós não conseguimos nos libertar deles porque há esse ciclo vicioso, né? De exploração, né? Ali eles eles se sentem injustiçados porque só os portugueses nascidos de Portugal ganham os cargos, né? Dentro do exército e tal, e o pobre Joaquim começa a se inflamar e ser inflamado. Pois é, e eu gostei muito da maneira como foi feita a construção e a conscientização social do Joaquim na história. Não é nada abrupto, é algo extremamente coerente e pertinente. Exatamente. Você vê como era o comportamento dele no começo, tudo o que acontece com ele ao longo do filme, e não é um filme de duração tão extensa assim. Então Marcelo Gomes teve uma concisão narrativa brilhante nessa história, e você compreende e entende plenamente tudo que levou o Joaquim a vir a se transformar anos depois naquele Tiradentes histórico que a gente conhece. E com um final digno de George Orwell, Revolução dos Bichos. Assim. É idêntico, inclusive, e é maravilhoso. Você falando alguma coisa, Paulo? Eu acho que é interessante porque o Tiradentes, não o Joaquim, mas o Tiradentes é um personagem criado pela República, né? E que a ditadura militar ainda tomou para si, né? como mito. E o homem, nesse mito, nesse personagem messiânico, desapareceu na memória brasileira. As pessoas não sabem quem foi. Joaquim José da Silva Xavier. E o filme traz à tona um ser humano absolutamente desconhecido, até para a própria historiografia mais presente aí nos discursos, e essa humanização é fundamental, né? E é corajosa, porque a gente não tem uma grande tradição de filmes históricos. Eu não chamaria de épico porque é um filme muito intimista, né? Mas a gente não tem uma tradição, apesar de a gente ter lá Os Infidentes, que é um filme importante. É algo até que talvez possa explicar a razão do filme não ter tido uma boa acolhida de público, né? Enquanto muita gente, até pelo cartaz, pelo nome, por saber do que se tratava, imaginava ver ali aquele Joaquim lutador, rebelde, revolucionário, inconfidente e tudo mais. Exatamente, uma boa comparação. Mas o filme vai para dentro da psique dele, é um filme para dentro, é um filme intimista, um filme reflexivo, né? E infelizmente boa parte do público não gosta de ir ao cinema para pensar. E muitas vezes... Quanto mais para refletir. Ainda mais se tratar do Brasil, né? Exatamente, a coisa fica bem mais tensa. Maior. E cai naquele discurso bobo, aquela disputa política. Você é desse lado, você é daquele, você é bom, você não presta. E isso, no final das contas, não leva a nada. Os dois filmes seguintes que estão na minha lista foram bastante premiados no Oscar deste ano de 2017. São filmes de 2016, mas que só chegaram aos cinemas brasileiros em 2017. Eu vou falar os dois juntos logo, porque eu acho que esses dois filmes, de uma certa forma, até conseguem dialogar.
São filmes também intimistas, são filmes dramaticamente muito tensos, né? Que é o Manchester à beira-mar, do Kenneth Lonergan, que ganhou alguns prêmios, entre eles o de melhor ator para o Casey Affleck e o roteiro, Moonlight, o roteiro, e o Moonlight, Sob a Luz do Luar, do Barry Jenkins, que teve aquela polêmica, aquela confusão na hora da abertura dos envelopes entre ele e o La La Land, que está como menção honrosa na minha lista, mas eu particularmente torcia pelo Moonlight, achando que provavelmente o Oscar iria para o La La Land por uma série de razões, né? Sem querer desmerecer o La La Land, que é outro filme que eu gostei bastante, mas Moonlight, como obra cinematográfica, ela é muito mais intensa, muito mais experimental em muitos aspectos do que foi o La La Land. É um filme que no futuro será bem mais lembrado do que ele. Então, os dois seguintes dessa minha lista, Manchester à beira-mar e o Moonlight Sob a Luz do Luar. Eles estão na sua lista, Paulo? Estão na minha lista, porque eu acho que, como você mesmo diz, eles conversam, eles dialogam, por serem filmes muito pequenos, no caso do Jenkins, um autor bastante novo dentro do cenário Esse é o segundo longa dele, norte-americano. O Kenneth Lonergan do Manchester à beira-mar, um pouco mais veterano, mas ainda assim ligados a essa cena do cinema independente, autoral, com um cinema fortemente ligado à sociedade norte-americana, meio que invisibilizada pelo cinema hollywoodiano clássico. E apesar de serem típicos filmes independentes, o que eu percebo nesses dois é que eles não têm aquele ranço do tradicional cinema independente americano, que bem ou mal segue sempre uma cartilha, uma certa cartilha, um certo formato. Tanto o Manchester à beira-mar como o Moonlight conseguem fugir dessa moldura que costuma caracterizar muito da produção independente americana. E inevitável falar que Moonlight é um filme negro, né? Feito por um negro sobre a realidade dos guetos da cidade de Miami, que é uma cidade pouco retratada pelo cinema sob esse aspecto. Ela é sempre muito luminosa, né? Muito solar, né? E um filme queer, né? Um filme gay. Então, um filme que reúne esses atributos todos, se tornar o melhor filme do ano, ganhar o Oscar de melhor filme do ano, é muito significativo, e historicamente isso... Os detratores do filme dizem que ele foi escolhido simplesmente para, de uma certa forma, justificar a não inclusão de filmes com temática negra ou envolvendo atores e atrizes e técnicos negros, que teria acontecido no ano anterior. Seria uma espécie de pedido de desculpas da academia, mas pode até ser... Junto da polêmica do Nascimento de uma Nação. Pode até ser que isso tenha um pouco de fundamento, ou possa ter sido até o ponto de partida disso. Mas é inquestionável o valor histórico, o valor cultural, o valor intrínseco como obra cinematográfica que o Moonlight tem. Algum desses consta da sua lista? Não, assim, são filmes maravilhosos, eu gostei muito dos dois, assim, acho, eu saí realmente tocado, especialmente do Manchester à beira-mar. Manchester à beira-mar, pelo possível, pra mim, é mais fácil eu me conectar com o drama daqueles personagens do que, né, eu obviamente não sou um jovem negro crescendo em Miami, né, mas são filmes maravilhosos, assim, são filmes muito impressionantes, mas eu resolvi fazer uma lista, não sei se mais diversa, mas com outra... Estava interessado em outras coisas esse ano, eu acho. Então, minha lista está chegando quase ao fim. O próximo da minha lista é um filme brasileiro, um documentário, No Intenso Agora, novo trabalho do João Moreira Salles, que havia feito Santiago já há algum tempo, que na época ele até anunciou seria o último trabalho dele. O Santiago tem uma pegada muito pessoal. O Santiago foi durante muitos anos o mordomo da casa da família Moreira Salles. Então, por conta de tudo isso, foi um filme que levou muito tempo para ser feito, e o João, na época que lançou Santiago, disse que seria o último filme dele.
Felizmente não foi. E o No Intenso Agora, que parte de uma série de protestos, de pequenas revoluções que aconteceram em diferentes lugares do mundo numa determinada época do século XX, e a maneira como esses conflitos todos que são mostrados no filme dialogam entre si e dialogam com o mundo de hoje, foi o que me tocou mais nesse trabalho do João Moreira Salles. Eu não tive a oportunidade de ver, então acredito que seja muito interessante, mas correrei atrás. E o próprio título eu acho de uma felicidade no intenso agora. Eu acho que foi uma escolha muito boa de título e de tema, e a forma como ele intercalou tudo isso que é mostrado. O próximo da minha lista é Paterson, um filme do Jim Jarmusch, um filme estrelado pelo Adam Driver, que hoje muita gente conhece só como Kylo Ren, da nova trilogia do Star Wars. Mas esse filme, que acontece ao longo de uma semana na vida do Paterson, que é um aspirante a poeta, que trabalha como motorista de ônibus na cidade de Paterson, no estado de Nova York. Da linha Paterson. O filme tem uma pegada autobiográfica muito forte, e é um filme de uma poesia, de uma leveza, de uma esperança também muito fortes. Tá na tua lista, Luiz? Tá. Agora coincidimos. É um filme arrebatador, assim, na sua pequenez. Né? Um filme muito delicado, muito pequeno, e ele explode. Assim, Mas eu creio que você queria dizer pequeno no sentido da sua simplicidade. Isso. No sentido de ser intimista. Mas ao mesmo tempo ele tem decisões estéticas maravilhosas, assim, como por exemplo a coisa da reprodutibilidade, né? Que é muito cara ao clímax do filme. Não vou entrar em spoilers e tal, mas a forma como ele vai pronunciando isso, desde o nome, né? Desde do poeta que o Paterson admira, que é Williams Carlos Williams, e ele é o Paterson na cidade Paterson, na linha Paterson, e aí vários gêmeos vão aparecendo, né? E aí isso leva a um desenlace, assim, que é tão delicado, dele, né? Da rotina que é sempre do cachorro, igual, né? A caixa de correio, a esposa, isso. E os amigos, os colegas de trabalho, tudo isso o pessoal do bar. É um filme muito maravilhoso, assim, de verdade. É um desses pequenos acontecimentos, assim, que, sabe, como foi o close-up do Kiarostami, como foi, sabe, é um desses filmes que de alguma forma eles saltam na história do cinema e vão entrar para como, sei lá, meu Jantar com o André, sabe? São esse tipo de filme. Assim. Não sei se você chegou a ver também, mas é um filme que eu percebi um certo diálogo com o Paterson, que foi lançado aqui no Brasil recentemente, o Luck, Não vi, com Harry Dean Stanton. Até pelo fato de ambos terem uma história, contarem uma história que acontece ao longo de uma semana também. No caso do Luck, essa passagem de tempo não é tão bem pontuada como no Paterson, mas você sabe que ela transcorre ao longo de uma semana também. E são duas figuras muito interessantes, tanto o Luck do Harry Dean Stanton como o Paterson, vivido pelo Adam Driver. E trabalham com personagens peculiares, exato, né? Que vivem em cidades pequenas, numa comunidade restrita. Nessa realidade múltipla norte-americana, né? Fechando a minha lista, eu trago Uma Mulher Fantástica, filme chileno, dirigido pelo Sebastián Lelio, e que é o filme indicado pelo Chile para a categoria de filme estrangeiro e foi um dos pré-selecionados. Eu acredito que ele fique entre os 5. A Academia sempre anuncia em dezembro os 9 finalistas, para em janeiro divulgar a lista final dos 5 concorrentes. Eu acredito que ele ficará entre os 5 e minha torcida desde já é por ele. Se depender de mim, Uma Mulher Fantástica ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro. E tem fortíssimas chances de ganhar, que é um filme estrelado por uma transexual, né? E que conta a história de uma transexual dentro de um contexto aparentemente convencional de melodrama, né? E não levanta a bandeira e não, nem vitimiza não, a personagem. Naturaliza o personagem. Ela é uma mulher
cujo amante, o homem que ela ama, morre nos braços dela. É um homem casado, de uma família de classe média conservadora, e ela luta pelo direito de ser também uma viúva, de também chorar o luto. E a questão da transexualidade dela, embora seja chave no filme, ela não é o ponto central de discussão. Nunca é explorada, né? É a subjetividade da personagem. Eu acho que é um filme com um roteiro brilhante, e pela repercussão que ele teve junto à crítica norte-americana, ele tem fortes chances de ganhar o Oscar de filme estrangeiro. Você acha que ela tem chance de ser indicada para atuação? Num ano com grandes atuações femininas, eu gostaria que sim, mas eu acho pouco provável. Mas uma dessas, né? Dentro dessa luta por diversidade. Não só mas é latina também, né? Aí a gente tem dois ranços históricos. Você chegou a ver, Luiz? Não pude ver. É um grande filme. Então, eu fechei minha lista agora. Vamos para a tua lista, Paulo, ver o que é que consta da tua lista que não apareceu. A minha lista. Eu sei que você comentou com a gente que teve dificuldade em fechar 10, né? Então, eu vou acrescentar alguns títulos que eu acho que seriam importantes que a gente discutisse. Eu acho que Corra, o filme do Jordan Peele. Ele está na minha lista de menção honrosa. É um filme que, para mim, me trouxe várias sensações diferentes. Surpresa, inquietação, inventividade e, sobretudo, algo que eu adoro no cinema de terror, quando o filme realmente me assusta. Porque ele não é um filme de terror de monstro, de susto. É um filme de terror que me faz pensar que a gente vive numa realidade apavorante. E eu creio que você, como eu, sempre que ouve alguém mexer uma colher numa xícara... Exatamente. Sem entregar para quem não viu, mas o filme fala sobre, depois de 8 anos de governo Obama, quando supostamente, digamos, a tolerância racial nos Estados Unidos teria se tornado maior. É a história de um rapaz negro que vai visitar a família de sua namorada branca num estado do sul dos Estados Unidos, e uma série de acontecimentos absolutamente surreais, mas plausíveis. Nada a ver com Adivinha Quem Vem para o Jantar, pelo contrário. É um filme surpreendente em vários aspectos, porque ele te faz rir, ele te inquieta, ele te surpreende e te apavora, porque a gente sabe muito bem que aquela realidade sobre a qual ele está discutindo existe. E é muito original, né? E é um filme escrito e dirigido por um comediante, o Jordan Peele, e é o filme de estreia dele também. Então ele já começa chutando mesmo a porta. É um filme de estreia, mas o Key and Peele, que é a série que ele tinha junto do Keegan Michael Key no Comedy Central, também já era muito... Né, muito iconoclasta em relação à cultura negra. Nós! Né, é demais, assim, é bem isso. Né? Ele é subversivo. Absolutamente. Ele é subversivo. E o filme é engraçado. Ele tem, embora seja meio surreal o fato dele ter sido indicado a melhor comédia no Globo de Ouro. É aquela coisa, vocês querem premiar o filme, mas não tem coragem suficiente para bater ele na briga com os grandes. Mas de forma alguma ele é uma comédia. É um filme que eu acho que está, sem dúvida nenhuma, entre os mais surpreendentes do ano. Eu gostaria também de citar a refilmagem do Estranho que Nós Amamos, da Sofia Coppola, que para mim, embora eu goste do original do Don Siegel com o Clint Eastwood, eu acho que ela supera assim, com bastante louvor, a complexidade da trama. Eu acho que ela constrói um conto de fadas gótico, em que o foco da narrativa se desloca para as personagens femininas, com belíssimas atuações, sobretudo da Nicole Kidman e da Kirsten Dunst. É um filme esteticamente irretocável, com fotografia, direção de figurino, trilha sonora, primorosas. Direção de arte, tudo. O Colin Farrell também está muito bem como esse estranho odioso, né, do filme. Eu acho que é um filme que a gente falou muito de clima, de atmosfera hoje. É um filme pequeno
claustrofóbico e que te realmente embota. E reafirma a Sofia Coppola como uma das grandes autoras, independentemente de gênero, do cinema norte-americano. Inclusive mantendo-se fiel a um tema que é recorrente em toda a filmografia dela, que é o deslocamento. Você percebe isso em toda a obra dela. Tanto é que quando foi anunciado, não é mais o caso, mas quando a Disney anunciou que ela iria dirigir a versão com atores de A Pequena Sereia, eles, claro, não poderia ter uma outra diretora melhor para contar a história de uma mulher completamente deslocada, como é o caso da Ariel, mas ela terminou saindo do projeto. O que mais está na sua lista, Luiz? Não, na sua. Eu acho que eu já estou falando demais. Então vamos para a tua lista, Luiz. Acho que uma grande diferença da minha lista para de vocês, acho que é o My Happy Family, que é um filme produzido pela Netflix, ou pelo menos distribuído pela Netflix. Ele tem título em português? Não, é um daqueles sem... Seria Minha Família Feliz. Ele é de uma dupla de realizadores ali do leste europeu. Eu vou tentar arriscar dizer o nome deles, mas é Nana Ekmeshvili e Simon Gob. Já é o quarto filme deles juntos. O terceiro que eles dividem a direção. O primeiro ele dirige e os dois escrevem juntos, mas eu também não vi esses outros. É um filme sobre uma mulher que vive em Tbilisi, na Geórgia, num daqueles apartamentos familiares, né? Ela mora com os pais, o marido, 2 filhos e a esposa do filho mais velho. Mas é um filme mosaico, assim, tipo os do Altman, que vão mostrando vários personagens e misturando? Não. Ela é sobre essa mulher, uma Nana. E ela um dia ela resolve sair de casa. E isso é um racha uma ruptura, social, né? Uma ruptura muito grande, assim. Porque ela não tem nenhum motivo, assim, o marido não bate nela, como eles vão lembrar e tal. Não, o marido não bate nela, seu marido não bebe, seu marido trabalha e tal. E ela simplesmente resolve sair de casa e deixando eles lá. Né? Ela cria tanto esse vazio, né, que ela é o elemento de ligação entre todos esses personagens. Né? E ao mesmo tempo ela... E é um filme que vai trabalhar isso numa mise-en-scène maravilhosa. Assim, a gente sente o quanto ela se sente... apertada mesmo, quando ela se sente oprimida quando ela está naquele apartamento com as pessoas falando e exigindo posturas dela, né? E ao mesmo tempo a gente sente a liberdade que ela sente num apartamento menor, né? Quando ela está sozinha assim. É um filme muito bonito, muito delicado, e disso também a gente consegue depreender uma série de metáforas tanto da condição feminina, né, da relação familiar, porque esse grupo de pessoas que esperam sempre de você uma série de posturas e uma série de coisas, e se você não atende a isso, eles jogam a frustração deles sobre você, né? Tem toda uma questão de projeção e tal. E ao mesmo tempo de questão da própria sociedade contemporânea, né? Ali não é exatamente o nosso Ocidente, mas a gente que está na periferia do Ocidente, aqui no Brasil, consegue se identificar muito bem. Esse é um filme muito bom, está disponível na Netflix, é só assistir. Assim, é muito bom, muito bonito. O que mais está na sua lista? Acho que um outro desvio bacana que eu acho é Your Name, a animação do Makoto Shinkai. Seu Nome, que é muito bonita. Também está na Netflix, mas não é da Netflix. Né? O Makoto Shinkai vem fazendo coisas maravilhosas, mas sempre muito à sombra do Ghibli e do Hayao Miyazaki. Ele pertence ao estúdio? Não tem nada a ver. Aí é que tá. Eu acho que é como se fosse animação tipo exportação, animação japonesa tipo exportação de qualidade para adultos, fosse uma espécie de prelazia do Ghibli. E não é assim. O Makoto Shinkai faz um trabalho muito bonito com um personagem quase trans, né? Porque ele é uma coisa de troca de corpos, né? É um garoto de Tóquio que troca de corpos com uma menina, uma jovem do interior do Japão, por um motivo, enfim, tem todo um negócio. Mas nada a ver com Se Eu Fosse Você ou coisas do gênero. Não, é muito mais delicado. E ao mesmo tempo ele trabalha numa superfície, assim, porque ele se torna um filme de aventura, uma espécie de aventura dramática.
né, porque tem todo um drama com um cometa que está se aproximando e tal. Então ele na superfície ele vai lembrar muito, na verdade, esses animes mais... Você viu esse filme, Paulo? Não vi. É muito bonito, assim, muito bonito. E além de ser esteticamente muito bonito também. É maravilhoso. Acho que um dos filmes me emocionou profundamente. Eu fiquei entre ele e o A Tartaruga Vermelha, que esse sim é do Ghibli, não é do Miyazaki, mas é do Ghibli, que também é um tour de force, assim, né? Porque é um filme que foi uma hora e meia que mudo. recebeu indicação ano passado para melhor animação. E é um filme muito bonito também, mas o seu nome me tocou mais profundamente. Assim. Seguindo a tua lista. Um outro que eu acho que é o mais do mesmo, mas é o mais do mesmo com um toque muito particular, o The Marriage Stories New and Selected, do Noam Baumbach. Que também está na Netflix. Também está na Netflix, também é da Netflix, não, a Netflix deu dinheiro para ele, que me parece um filme síntese, assim, me parece que o diretor da Lula e a Baleia, e dos filmes seguintes, tá, mas marcadamente o diretor da Lula e a Baleia, se fosse uma espécie de tese, se encontra na antítese que é o diretor da parceria com a Greta Gerwig, né, que é o Francis Ha e o Mr. America, e agora ele é capaz de unir esses dois universos, né, dessas duas e Nova extrair Yorks, um né? ótimo desempenho do Adam Sandler, né? Sandler. Quem torce o nariz com Adam Sandler e costuma dizer eu só gosto do Adam Sandler em Embriagado de Amor. Agora tem mais um filme para incluir na lista. Eu fiquei muito preocupado, assim, tipo, eu vou colocar esse filme, porque é um filme estrelado pelo Dustin Hoffman, no momento que o Dustin Hoffman está sendo acusado de assédio, né, e aí eu vou glamourificar isso, mas ao mesmo tempo, o quão injusto isso não é com as atrizes, as grandes atrizes que estão nesse filme, né, a Emma Thompson, que está num papel maravilhoso, a atriz que faz a filha do Adam Sandler, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que também ela... mas eu sei. Né? E especialmente a Elizabeth Marvel, que é tá a irmã, incrível, né? A irmã mais nova, assim, que tá incrível, que o filme faz com ela o que a família faz com ela. E o filme ainda tem uma participação pequena e especial da Sigourney Weaver como a Sigourney própria. Weaver como assim, própria com Sigourney Weaver. É um filme muito interessante. Eu gosto muito do cinema do Noam Baumbach. Também gosto. Também. Né? E ele é sempre tratado como uma espécie de sub-Woody Allen, o que eu acho absolutamente injusto. E eu acho que esse filme é de fato Até um dos porque melhores as neuroses dele não tem nada a ver com as neuroses do Woody Allen. Exatamente. Apesar de ser tão nova-iorquino quanto. Exatamente. E esse filme é só uma família judia e tal, mas é outra coisa, eu acho. Outra pegada. É outra pegada. Eu gostaria de lembrar de dois filmes brasileiros. A gente falou sobre o Joaquim, e que um deles fala sobre a questão de família, que eu acho que tem a ver com essa discussão do filme do Baumbach, que é o Como Nossos Pais, da Laís Bodansky, que é um filme muito pertinente, assim, de discussão sobre o feminino, mas também sobre o masculino, né? Que a gente tem aí um desempenho até surpreendente, além da Maria Ribeiro, que a Maria Ribeiro, que é a protagonista do Paulo Vilhena, que é um ator que algo subestimado, né? E que talvez tenha encontrado nesse filme da Laís Bodansky o papel da sua vida. Né? Eu acho que no caso de uma sutileza, assim. No caso do Paulo, especificamente Paulo Vilhena, eu acho que tem muito a ver com quem o está dirigindo. Porque já no filme anterior da Laís, ele teve um desempenho muito bom Os Melhores Anos do Nosso... Não, sim, que é um filme... As Melhores Coisas do Mundo, que, é um que ele é o professor de música do Francisco, né, do protagonista da história. Mas ele se supera nesse. E é um filme bastante delicado. Eu gostaria também de lembrar do filme Da Minha Vida, do Selton Mello, que para mim é um dos melhores filmes brasileiros do ano, um filme poético e uma homenagem ao cinema, e que, assim como o Luiz falou das Minas Gerais, do Joaquim, eu falaria de como que o sul do Brasil é pouco representado no cinema brasileiro. E esse filme, ele retrata o sul, a Serra Gaúcha, de uma forma muito onírica. É um filme muito delicado. E a fotografia do César Charlone acho que capta muito bem essa luz dourada do Pampa, né? E que não é algo idealizado, né? E uma região que ele conhece muito bem, né? Ali, o uruguaio, a região ali da fronteira do Brasil com o Uruguai, então é algo muito próximo ao cotidiano dele.
É um filme muito delicado e muito fora da curva do cinema brasileiro contemporâneo. E já que você citou o melhor filme da minha vida, o filme da minha vida, no caso, era um filme que eu acreditava que seria o indicado brasileiro ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O comitê terminou optando pelo Bingo, que é um filme também que eu gostei bastante, eu achei muito interessante, mas acredito que o filme da minha vida teria mais chances perante a Academia de Hollywood do que teve o Bingo, que ficou de fora entre os 9 finalistas. O filme do Selton, inclusive, foi exibido comercialmente em Nova York, Los Angeles, com a presença do Selton lá. É um filme produzido pela Orion, que estava desaparecida aí do cenário há bastante tempo. Mas, enfim, a gente sempre se surpreende com as escolhas do Comitê Brasileiro. Do Comitê Brasileiro. Luiz, o que mais tem para fechar a tua lista? A Qualquer Custo, um filme do David Mackenzie, o roteiro do Taylor Sheridan. O Hell or High Water, né? Water. Outro filme pequeno, né? Outro filme independente. Um belo filme. É um faroeste contemporâneo, né? Claramente um faroeste contemporâneo, que acompanha esses irmãos assaltantes de banco. Mas a partir disso, nada mais é clichê ou reconhecível arquetipicamente, assim, digamos assim. E é um filme que eu acho que explica a América do Trump, a América que votou no Trump, assim. E os reflexos da grande crise de Exatamente. 2008 que ainda perduram até hoje. Exatamente. Num filme que exatamente faz isso o que os grandes faroestes faziam, assim. Ele evoca num filme absolutamente escapista, né, sobre, né, assaltos, tiroteios, ou aparentemente escapista, tem porque razão. ele, na realidade, ele mergulha fundo nesse intimismo de todo o contexto. Ele transcende o gênero, né? Dos dois irmãos, né? E também do Ranger, né? Do delegado, perseguidor, né? Do delegado vivido pelo Jeff Bridges. Exatamente, o Jeff Bridges nesse tipo de papel que ele nasceu para fazer, né? É um filme que me impactou muito, assim, e acho que é o tipo de filme que a gente vai voltar quando a gente quiser entender os Estados Unidos, né? Porque eles passam no interior do Texas, né? Nessas cidades que são cidades fantasmas mesmo, são como as cidades com o Estranho Sem Nome do Eastwood vai encontrar, né? Falta a bolinha de feno passando, assim, mas é esse tipo de terra arrasada que acontece. E no lugar agora, dos né? cavalos nós temos carros. Mas... E o grande vilão é um banco. Né? O grande vilão não é uma pessoa, né? Não é um banco. Né? Algo que a refilmagem dos Sete Homens no Segredo, dos Sete Homens no Destino do ano passado flerta um pouco, assim, mas que o A Qualquer Custo faz para um cinema de adulto, né? É um filme muito impressionante. Assim. E o que é bacana nesse filme é que, como um bom filme de gênero, ele tem dramaturgia. Uhum. Então ele transcende os limites. É um filme de assalto, é um filme de terror, é um filme de suspense, porque ele vai muito além disso. Os personagens são muito bem construídos e um elenco primoroso. Você tem o Ben Foster, vem o Chris Pine surpreendente no filme, Jeff Bridges. É um estudo sociológico, né, na verdade, só que com uma dramaturgia muito, muito forte. É um belo filme. Sim. O que mais, Luiz? Para terminar, mais dois aqui. Um mais polêmico, outro menos polêmico. O menos polêmico é o Okja, do Bong Joon-ho. Né? Um filme também está na Netflix, produzido pela Netflix. Pelo jeito, Luiz, você foi mais a Netflix do que o ele cinema. Ele tem que fazer valer a comissão que ele recebe. A Netflix está permitindo que diretores do mundo todo tenham dinheiro e possibilidade e mais fazer com que esses filmes cheguem aqui para Curitiba. Né, que não precisa passar pela... Não precisa ser... e não ficam limitados ao circuito dos festivais, das mostras. Exatamente, né? E tanto o Okja quanto o Marriage Stories são dois dos grandes filmes de Cannes. Quando é que a gente vê, no mesmo ano, sabe, os grandes filmes de Cannes? Quase que simultâneo, né? Quase simultâneo. A gente nunca vê. A gente vê 1 ano depois, 2 anos depois. Né? Então, e é isso, assim, a Netflix deu dinheiro pro Noah Baumbach e deu dinheiro pro Bong Joon-ho, um diretor sul-coreano
que é diretor de O Hospedeiro, Mother, né? Exatamente. Memórias de um Assassino, que é maravilhoso. Um grande diretor. Então, Ioki ele é panfletário demais pro meu gosto, nessa coisa da alimentação, mas o que ele faz nisso, com essa criança que vai atrás do melhor amigo e tal, é demais, assim, é muito tocante. Qual é o outro, então? O outro é o Mãe do Aronofsky. Que não, é um filme que não é tão bom quanto o Aronofsky acha que ele é. Mas é um filme muito provocativo, e talvez pela minha criação católica não sei se você vai concordar, eu vi o Mãe quase como uma continuação do Noé. Sim, claramente. Ele, para mim, dialogou bastante com o Noé, muitas das metáforas, só que ele pegou mais pesado no Mãe, ele mergulhou muito mais fundo nessas metáforas do que no Noé, mas para mim são dois filmes que conversam bastante. Exatamente. E inclusive também com A Fonte da Vida. Também. Pra mim, eu gosto muito desse cinema conexões. Que ninguém gosta do Aronofsky. Eu acho... Eu não gosto do Noé, mas eu entendo o que ele está fazendo ali. Sim, eu gosto do Fonte da Vida. Eu realmente gosto do Fonte da Vida. Devo ser das únicas pessoas que além do Aronofsky. Além do próprio Aronofsky. E eu acho que no Mãe ele foi capaz de fazer uma síntese. Eu vejo o Fonte da Vida, por exemplo, só para fechar esse raciocínio, como uma grande declaração de amor dele a Rachel Weisz. Como o próprio Mãe também de alguma forma, para Jennifer Lawrence. Eles estavam namorando, né? Mas é isso, assim, a metáfora da cosmogonia, sabe? Essa coisa católica, os mitos bíblicos ali sendo transportados. A idealização da maternidade. Idealização da maternidade, são todos temas que eu achei trabalhados com uma delicadeza muito boa, muito interessante, assim. Né? E num filme, talvez seja um dos filmes mais diferentes, assim. Mas é um filme que tem momentos assustadores. Sim, também. Completamente. Aquela sequência dessa da pia, pra mim. Porque ele começa numa coisa meio. Chega um momento meio angustiante. Godot, meio teatro do absurdo, assim, meio rinoceronte, sabe? Só que ele vai ampliando até quase sufocar a gente. Eu acho que a ideia é essa mesmo. E foi outro filme que eu vi duas vezes, assim, né? E escrevi muito sobre o Mãe também. Foi um filme que então, foi um filme que me provocou muito, eu acho, assim. Eu acho que na necessidade, às vezes, de entreter e de criar desse balanço entre reflexão e entretenimento e tal, são raros os filmes que de grande circuito, especialmente de grande circuito, né, que vão abrir mão do certo entretenimento em relação em nome do discurso, assim. E parabéns para do incrível que a Paramount tenha feito isso também, né? E vamos agora, para fechar, vou repetir a minha lista, vou pedir ao Paulo que repita a lista dele, assim como o Luiz. A minha lista em ordem alfabética: Blade Runner 2049, Com Amor, Van Gogh, Dunkirk, Frantz, Joaquim, Manchester à beira-mar, Moonlight sob a luz do luar, Num Intenso Agora, Patterson e Uma Mulher Fantástica. A minha é O Apartamento, Blade Runner 2049, Cidadão Ilustre, que é um filme argentino, Com Amor, Van Gogh, Como Nossos Pais, Corra, Dunkirk, O Estranho que Nós Amamos, O Filme da Minha Vida, Frantz, La La Land, Cantando Estações, Logan, Manchester à beira-mar, Uma Mulher Fantástica e Moonlight sob a luz do luar. Luiz. A minha, sem ordem alguma, My Happy Family, Okja, A Qualquer Custo, Joaquim, Patterson, Dunkirk, Mãe, Your Name, Seu Nome, Blade Runner 2049 e The Marriage Stories New and Selected. Então, para fechar, porque muita gente vai provavelmente reclamar nos comentários ou questionar por que é que o Star Wars Os Últimos Jedi não apareceu. É um filme que eu gostei bastante, acho talvez o filme mais corajoso, em certa medida, de todos os 9 feitos até agora, envolvendo o universo de Star Wars. E é um filme que traz, assim, coisas para o debate que nunca haviam sido trazidos em outros filmes da série, e
mostra o ápice de um jovem cineasta, o Rian Johnson, que já havia demonstrado muito talento em seus filmes anteriores, principalmente o Looper e o Brick, e que agora, com um grande orçamento, com liberdade, até onde vai a liberdade que a Disney dá para os seus realizadores, mas que conseguiu ser um pouco nostálgico, mas também criar uma identidade própria. É um filme que tem personalidade. Eu acho que o Rian Johnson faz algo surpreendente, que é chutar a porta e dizer... Tipo o Chewbacca faz numa certa altura. Quem manda aqui sou eu, e eu vou fazer o meu filme. E eu acho que ele conseguiu fazer e me fazer lembrar do que eu havia sentido, vivenciado quando eu vi o Império Contra-Ataca, que é aquela sensação de contrariar minhas expectativas. Da mesma forma como eu não imaginava ver o Han Solo congelado e aquela suspensão, algo que não estava no meu horizonte. Sem contar a revelação final, né? Nesse filme eu percebi a plateia sendo levada a espaços narrativos que ela não imaginava que iria ser conduzida. Eu lembrei agora do comentário que o Pablo Vilaça fez em relação aos Últimos Jedi, que ele disse que fazer você torcer pelo mocinho, ou fazer você sentir medo, ou fazer você rir, ou chorar num filme, não que seja fácil, mas não é algo tão complicado assim. Agora, fazer você ficar arrepiado no filme, isso é difícil. E é um filme arrepiante. E ao mesmo tempo que ele é reverente, ele não é subserviente à trilogia original, né? E é um filme plasticamente muito bonito. Principalmente aquela sequência no planeta de sal. Exatamente. A sequência de luta... É um grande faroeste ali no final. Exato. Mas a gente tem uma sequência de luta na Sala Vermelha, eu não vou... Bem Kurosawa, né? Bem Kurosawa. Tem inclusive um soldado naquele planeta do cassino que o capacete dele é idêntico ao capacete de samurai, assim, que é a grande referência ao Kurosawa. Mas, de fato, aquela perseguição no planeta de sal, que a Terra é vermelha, aquilo é muito bonito. Aquilo é plasticamente muito bonito. Que também é Kurosawa, né? Esse uso dos elementos, né? Do vento, da chuva, e é uma sequência, sem querer dar spoiler, né? Tem uma sequência de duelo neste filme, nessa parte em particular, que me lembrou Sérgio Leone. Sim. Completamente. 3 homens em conflito, ou no caso ali 2 homens em conflito. E com toques de Kurosawa, porque tem a questão da transcendência, do estar e não estar, enfim, não vamos entrar em detalhes. Mas de fato, é um filme muito bonito mesmo. Eu quero muito rever em 2D, porque o 3D ele dá aquela escurecidinha na tela, né, na imagem, ele em 2D deve ser arrebatador. Assim. Então, agradeço a participação de Paulo Camargo, do portal de cultura A Escotilha, também do crítico de cinema Luiz Gustavo Vilela, do portal Crônico de Cinema, e que vem agora 2018. Até o próximo Cinemarden.